Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Estou com fome. E eu não vou te dar comida. Hoje a gente vai falar da gula e da avareza. Essa eu tive que pensar rápido. Bom, pessoal, a gente vai continuar a nossa série sobre os 7 pecados capitais. Se você está caindo de paraquedas, a gente tem uma introdução e falando sobre o orgulho num vídeo anterior que deve aparecer aqui num cardzinho. Toda semana a gente vai lançar esse vídeo até finalizar os 7, são 2 pecados por vídeo e hoje, como a gente falou, vamos falar sobre a gula e a avareza. A gula é o ato de comer ou beber em excesso. É considerado um dos 7 pecados capitais porque a maioria das pessoas busca satisfazer seus desejos alimentares muitas vezes sem nenhuma consideração pelos efeitos que isso pode ter na saúde. Seu oposto é a moderação. Olha, e falar em moderação, quando a gente fala em moderação, é muito legal a gente explicar que não é que você tem que se abster de comer o que você gosta, que você tem que se abster de beber o que você gosta. Você precisa moderar. Olha aí, as garrafas de cerveja então são cristãs. Beba com moderação. Beba com moderação. Para você não cair no pecado da gula. Porque quando a gente pensa em gula, muitas vezes, galera, a gente pensa no ato de comer. Sim. E a gente esquece que beber também está dentro do ato. A gente pode ir além, Bruno. A gente pode pensar que essa gula física, em que a gente pensa muitas vezes, porque quando a religião fala da gula, não come em excesso, não bebe em excesso, isso vai te fazer pecar de alguma forma, e vou até contar um conto depois, mas existe também outros tipos de gula. Sim. Existe a gula emocional, a gula mental e a gula espiritual, certo? São derivações, né? Como se, se tem essa física, então viver o espiritual em excesso também seria uma gula espiritual? Ou querer fazer parte de várias religiões diferentes, ou na gula mental querer aprender um monte de coisa e não faz nada com aquilo, sabe? Tipo, só pra se sentir guloso. E aí você tem a gula emocional também, que são aquelas pessoas que normalmente vampirizam as outras pessoas. Elas querem a atenção, a emoção das outras pessoas. Chantagem Emocionais, justo para se alimentar daquelas emoções de ai, que pena, como você tá mal, mas eu tô aqui. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de gula também. Ou então até a dependência, né? Aquelas pessoas que fazem uma série de coisas pro outro ficar dependente emocionalmente e dar energia, até fiquei preso em você aqui, a ficarem presas nas outras emocionalmente. Exato. Né? Então, como a gente está falando, né? Esse excesso ele tem a ver com consumir algo, no caso mais estrito do físico, né? Comer ou beber, para além das necessidades. Já deu, você já se saciou. Né? Agora não, agora eu preciso de mais. Então tem a ver com a perda do controle com relação ao próprio corpo. Então, o oposto disso, mais uma vez, é a moderação. Ser moderado com o corpo envolve essa harmonia, né? Essa ideia de que eu não preciso para além da necessidade. Me lembra um pouco de Pocahontas. Olha aí, por quê? Porque convive com a natureza dentro daquela necessidade. Eu preciso comer, eu vou lá e caço. Eu não caço em excesso para depois sobrar e jogar no lixo. Então aqui eu falei da moderação 2 vezes, mas isso é importante fixar porque ela de alguma maneira está ligada a todos os outros pecados capitais também. E na gula em especial, é importante ter esse contraste porque ela pode levar a outros pecados como a preguiça. Então a gula pode levar a preguiça, dá para sacar. Sabe aquele domingão, comeu aquela feijoadona, e aí na hora de acaba o almoço ali, você tem que ajudar a sua mulher a lavar as panelas, os pratos da feijoada que você fez junto com ela, e aí dá aquele sono, dá aquela preguiça porque você comeu mais do que deveria. É um caso clássico de te levar à preguiça. Exatamente, até na acupuntura ou na medicina tradicional chinesa, quando você come demais, você está trabalhando com a energia yin, que é o repouso. Então, se você come demais, tem yin demais, você precisa repousar. Então, tem tudo a ver com isso. E, além disso, a gula, então, é a manifestação da busca da felicidade em coisas materiais. Isso. E aí cabe a gente voltar com a moderação. Porque a moderação, moderar algo, é uma lição que esse pecado traz para nós aprendermos aquilo que nos serve. Aquilo que nos cabe, aquilo que é bom para nós, no sentido do que é suficiente. Então você pode ir atrás de bens materiais, mas entender que aqueles bens materiais vão, em algum momento,
deixar de existir, ou quando você morrer, eles não vão fazer mais sentido para você. Não pode ser o objetivo final. Né? Exato. Então assim, ok você ter as coisas, desde que você não tenha apego por elas. Ou ter as coisas em moderação. Não ter mais do que você precisa. Tem um texto que tem rolado ultimamente que é assim: se a gente estivesse estudando um grupo de macacos, esses macacos, tivesse um macaco que ele pegasse todas as bananas para ele, acumulasse todas as bananas enquanto os outros passam fome, a gente ia dizer que esse macaco tá maluco, que esse macaco tá errado. Agora, se a gente transfere isso para os seres humanos, por que a gente normalizou isso? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa gula financeira por bens materiais mesmo. Tem muita gente que tem muito mais coisas do que precisa. Roupa, sapato, dinheiro. Talvez não precise de tudo aquilo. Pode ter uma moderação de saber, não, eu já tenho o que eu preciso, não preciso comprar algo novo. E aí a moderação entra como uma forma de você conhecer o que é que realmente você necessita. Isso é muito importante como uma chave de autoconhecimento, para saber quem você é e realmente o que importa para você e o que é só ilusão do plano material. Uau, muito bom, né? Na Bíblia, a gente remete a gula a Provérbios 23, versículo 20 e 21, que é o seguinte, ó: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Exato. Tem um conto medieval que a gente já contou aqui no canal e que ele é mais ou menos assim. Tinha lá um rapaz que ele estava muito infeliz com a vida dele e um dia o diabo aparece e fala para ele: o que você quer? E ele fala: eu queria muito dinheiro. E ele fala: tudo bem, mas para você ter muito dinheiro, você vai precisar pecar. Mas eu sou muito legal, eu vou deixar você escolher qual é o pecado. E os pecados que você vai poder escolher são o estupro, o assassínio e patricídio, que é matar o pai. E o quarto é a gula. Ele fala: desses aí vai ser a gula. Vou escolher a gula, é o mais leve, vou me empanturrar de comida e de bebida, o máximo é que vai me dar um soninho. Ele vai para uma taverna, bebe horrores, come horrores, mas bebe assim de não saber mais qual é o nome dele. E aí ele sai na rua, cambaleante, vê uma porta entreaberta, entra, vê uma mulher nua dormindo, estupra a mulher. E aí vem um homem para defender a mulher, que devia ser o marido da mulher, e ele acaba matando o homem na briga. E aí ele descobre que era a mãe dele e o pai dele. É tipo feelings. E aí a gula levou ele a cometer estupro, incesto e ainda matar o próprio pai. Então é um conto para mostrar, porque as pessoas achavam que a gula era bonitinha. E aí vem esse conto para dizer: não se engane. É um pecado capital, e por ser um pecado capital, ela é bem grave e é uma ofensa direta a Deus. Muito bem, vamos pro próximo do vídeo de hoje, que é a avareza, que o Léo brincou: não vou te dar comida se tá com fome. Então vamos entender então o que isso tem a ver com a avareza. A avareza seria um apego exagerado, sórdido pelo dinheiro. É o desejo ardente de acumular riqueza. É a falta de generosidade, mesquinhez, sovinice. Olha aí, a palavra que seu avô usava. A insignificância e a miserabilidade. E aqui no Brasil a gente é muito criativo. A gente tem um monte de apelido para avareza que são usados em vários lugares diferentes, em várias regiões diferentes. Então, para os avarentos, a gente tem adjetivos aqui no Brasil como agarrado, avaro, casquinha, esganado, fominha, forra-gaitas, fuinha, gaveteiro, guinja, mão fechada, mesquinho, migalheiro, miserável, muquirana, pão duro, sórdido, sovina, tacanho, tranca, unha de fome e vilão. Olha aí. Pão duro, mesquinha, muquirana, esses são ótimos. A gente diz: aquela pessoa é muito pão dura, muito mão fechada. A gente já sai, tem borboleta na... O que é? Tem... Não é borboleta? Aquela pessoa que entra na piscina com um sorrisal na mão, né? E sai do outro lado com o sorrisal inteiro ainda, né? Tem aranha na carteira? Tem escorpião na carteira. Escorpião na carteira. É aquele que sempre na hora de pagar a conta, esqueci a carteira. E tá cheio de dinheiro na conta, né? Porque não tem dinheiro não. Então, como a gente está dizendo, a avareza é um desejo insaciável de manter ou acumular riqueza, sabe? Estilo Tio Patinhas? Sim. Sendo entendida, então, como um desejo de possuir muito mais do que o necessário.
E diferente da gula, que é ficar se alimentando, se alimentando, se alimentando, a avareza é de manter aquilo. Então você tem muita coisa que você podia doar, que você podia dar, que você não usa, mas você não consegue se desprender daquilo de nenhum jeito. E essas práticas da avareza, elas podem chegar ao extremo, como por exemplo, sacrificar a sua felicidade em prol da sua dependência por bens materiais, o que a torna um dos 7 pecados capitais. Qual seria então o oposto da avareza? A generosidade. Por que a generosidade? Porque ela é o desprendimento daquilo que você tem em excesso. Então ser generoso, gente, não é... Aqui a gente está falando do pecado, do acúmulo do dinheiro, mas vamos pensar numa avareza em todos os contextos, mentais, emocionais, espirituais. Eu poderia, por exemplo, dar um exemplo meu e do Bruno aqui no canal. A gente poderia passar a vida inteira estudando todas as coisas que a gente estuda, com, sei lá, 800 vídeos no canal que a gente fala de coisas diferentes, mas a gente podia nunca ter gravado um vídeo e nunca ter falado nada sobre isso. E seria uma baita de uma avareza intelectual da nossa parte. Então o canal, que é um lugar público que todo mundo pode acessar os vídeos, é uma forma de praticar a virtude da generosidade. A gente estuda, estuda, estuda e não vai morrer com isso com a gente. A gente vai entregar o conhecimento que a gente puder entregar. E se vocês gostarem, ótimo. Se não gostarem também é ótimo. Mas está disponível para todo mundo e tem o acesso no conhecimento. Então a generosidade, ela não é só dar dinheiro. Ela não está só ligada a uma caridade financeira. A generosidade é, por exemplo, quando alguém aborda um de nós dois numa feira, num evento e faz uma pergunta. Ah, o que você acha de tal assunto? E a gente explica para a pessoa. Isso também é uma forma de generosidade. Então, para você ser generoso, você não precisa ser só financeiramente. A não ser que a sua avareza seja financeira. Isso, exato. Aí você precisa se desprender do dinheiro. Mas se a sua avareza for mental ou avareza emocional, eu não me envolvo com ninguém, quando eu começo a sair com alguém, eu não quero dar amor, não quero dar carinho. Não quero dar amor, exatamente. Né? Ou quando espiritualmente, não vou ensinar certos segredos espirituais, ou libertar essa consciência espiritualmente, isso se torna uma baita de uma avareza, porque você tem a capacidade acumulada em você para poder destravar aquela situação ali na outra pessoa também. Então ser generoso vai muito além de dar dinheiro, certo? Excelente! E na Bíblia a gente tem algumas passagens que fazem alusão ali à avareza, mas talvez uma das principais seja a primeira epístola a Timóteo, que foi escrita pelo Paulo, o apóstolo Paulo, que diz o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Bem, nesse vídeo a gente falou sobre a gula e a avareza e o Bruno já falou no começo do vídeo, a gente tem outro vídeo fazendo a introdução, falando também sobre orgulho. Então, no nosso próximo vídeo, nós falaremos de mais 2 pecados capitais. A gente se vê lá, hein? Um beijo no seu coração e até a próxima. E esfirras gulosas para vocês.